Como calcular o ticket médio no Power BI? Aqui, neste perfil, eu te ensino a fazer 5.000 ou mais, atuando como gestor de dashboard, mesmo começando do zero. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, já toque em curtir e considere se inscrever neste canal, se este tipo de conteúdo faz sentido para você. O que eu vou te ensinar aqui hoje é a criar um cálculo através da medida que nos retorne o resultado do ticket médio. Essa é uma situação que, na prestação de serviço, durante a entrega de dashboard para cliente, né? Quando cria dashboard para cliente, cliente nos pagam para realizar esse trabalho, e é sobre isso que eu te ensino aqui, como que você ganha dinheiro fazendo esse trabalho de criação de dashboard. Você vai enfrentar esse tipo de situação. Se ainda não enfrentou e você quer aproveitar para já treinar, para estar preparado para quando você quando você enfrentar, eu vou disponibilizar para você a simulação dos dados. Então, o que você faz? Na descrição deste vídeo aqui, vai ter um códigozinho que vai te dar os dados para você treinar comigo. Então, olha lá. Se você ir na descrição desse vídeo, vai ter isso aqui, ó. Tá? Vou deixar para você este códigozinho aqui. Você vai copiar tudo isso que tem na descrição desse vídeo. Essa parte vai dar um Ctrl C, vai vir no Power Query, no Power BI. Então, ó, lá no Power Query, transformar dados, abrir o Power BI, vai no Power Query, vai clicar com direito, nova consulta, consulta nula. E aqui na consulta nula, você vai clicar aqui, ó, em editor avançado. Clica em editor avançado, apaga o que tem aqui dentro e dá um Ctrl V para colar aquilo que a gente acabou de copiar. Quando você fizer isso, ele vai criar para você automaticamente essa tabelinha aqui. Tá? E aí, beleza. Feito isso, você pode fechar e aplicar, né? Renomear aqui essa tabelinha como movimento para ficar igual a que eu vou fazer aqui. Eu não vou renomear e não vou nem fechar e aplicar porque eu já tenho isso, mas você vai fechar e aplicar. Vou descartar aqui porque eu não quero aquilo, eu já estou com aquela tabela lá. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos entender o nosso modelo de dados aqui. Eu tenho uma tabela com os dados. E nessa tabela, eu tenho as informações da chave do pedido. Então, essa informação aqui, ó, é a chave do pedido, é o código do pedido. Cada pedido vai ter o seu código, tá? Então, cada vez que aparecer o código do pedido aqui, ele é referente a um pedido. Eu tenho aqui o faturamento e aí tem outras informações, o local e a data da venda. O que é importante para nós aqui? Se a gente pensar matematicamente, a forma de se chegar ao ticket médio, eu preciso pegar quantos pedidos foram emitidos e dividir, aliás, ao contrário, pegar a soma, né, do faturamento, que é o valor que a gente quer, e dividir pela quantidade de pedidos. Por exemplo, se eu tenho que a quantidade de pedidos, olha lá, se eu tenho se eu vendi R$20 em 2 pedidos, se eu vendi R$20 em 2 pedidos, então, para mim saber o ticket médio dessa venda, eu tenho que dividir esses R$20 por 2, porque foi vendido para 2 pessoas, foram vendidos 2 pedidos. Então, o meu ticket médio seria 10. E é este cálculo que a gente vai fazer aqui dentro da ferramenta. Então, olha lá. Primeira coisa que a gente precisa descobrir são quantos pedidos foram emitidos. Então, eu já sei que cada pedido aqui, cada número que tem aqui dentro, se refere a um pedido. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é contar quantos pedidos eu tenho. Se eu ir aqui embaixo, ó, eu tenho aqui, essa tabela está me dizendo que tem 8 linhas aqui. Então, beleza. Vou lá e vou criar uma medida. Lembre-se, quando a gente vai trabalhar com cálculos dentro do Power BI, nós temos que criar a medida
e dentro dessa medida vai a DAX, que é a DAX que vai calcular a informação. Nós temos que saber, nós gestores de dashboard que queremos ganhar 5.000 ou mais, temos que saber lidar com DAX, porque é como a gente torna o dashboard mais profissional. E como o dashboard performa melhor, é como a gente consegue criar cálculos. Sem DAX a gente não consegue criar os cálculos que a gente precisa aqui. Então, eu já tenho uma medida aqui, ó. O que você vai fazer aí? Você vai clicar com o direito. Você pode fazer essa medida direto dentro da tabela movimento aqui que você acabou de colocar aí, não tem problema nenhum, tá? Você pode clicar com o direito e clicar em nova medida. E aí vai aparecer aqui a medida. Então você vai dar um nome para a medida, né? Vai digitar aqui medida, antes da igualdade é o nome da medida, vai dar um Shift Enter para deslocar para baixo, e aí você vai ter aqui a segunda linha da medida. Bom, a DAX que faz a contagem de linhas é a DAX Count. Tá? Então a gente vai utilizar a DAX Count para contar o número de linhas. Aliás, a gente não vai utilizar a DAX Count, não. A gente vai utilizar a DAX Counting Rows. Porque a DAX Counting Rows, conforme a Microsoft explica, ela tem uma performance melhor que a DAX Count. Tá? Então por isso a gente vai utilizar a DAX Count aqui. Bom, a gente precisa então contar o número de linhas e aí ela nos pede qual é a tabela que está essa informação. A DAX Counting Rows faz isso, né? Conta o número de linhas. Em qual tabela está esse número de linhas? Está na tabela movimento. Então eu vou puxar aqui a tabela movimento, vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Legal? Beleza. Então vamos colocar aqui ó, uma tabelinha só para a gente ver essa informação. Não vou nem colocar tabelinha. Eu não vou colocar tabelinha, não. Eu vou colocar cartão aqui, ó. Um cartão para facilitar a nossa vida, para ficar maior o número. Então, coloquei a média aqui dentro e está dizendo que a média é 3. Olha o que eu fiz. Eu peguei a data, tá? Vou fazer aqui, né? Porque senão você vai abrir aí o seu em branco e não vai conseguir fazer, ó. Cliquei neste visual, que é o segmentação de dados. E na segmentação de dados, eu vou colocar a data da venda aqui, ó. Arrastei, soltei. Tá aqui dentro, data da venda. Legal. Aqui, o que a gente vai fazer? O valor que trouxe foi 8. Vamos ver se esse valor está correto? Se a gente voltar lá, nós realmente temos 8 linhas aqui neste visual. Ó. Nesta tabela, aliás, tem 8. Então, beleza. A primeira coisa que a gente precisava saber era a quantidade de linhas que tem a nossa tabela, porque, neste caso, esta tabela nos traz cada linha como um pedido. Se você tiver uma situação que ela repete o número do pedido dentro das linhas, significa que você tem 2 vezes o mesmo pedido. E aí seria outra DAX para resolver essa situação. Vou te explicar qual é essa DAX mais para frente aqui no vídeo, tá bom? Então, segura aí. Olha lá, nós temos a primeira informação que é contar as linhas, que é o número 8. A segunda informação que a gente precisa saber é qual é o faturamento. Porque é aqui onde traz o valor. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou ir na mesma DAX e vou dar um Shift Enter para deslocar isso aqui para baixo, tá? E aí, eu vou apertar na barrinha aí do teclado, ó. Você vai fazer isso aí no seu? Apertar na barrinha para você comentar essa linha aqui da medida. Quando você faz isso e dá um Enter, olha o que acontece. Ele não está trazendo nada. Por quê? Porque isso aqui não interfere dentro da DAX, dentro da medida. Isso aqui não está interferindo mais dentro do cálculo. É como se fosse um texto qualquer aqui que não impacta em nada. O que eu quero fazer agora? Eu quero descobrir qual é o faturamento. Certo? Eu preciso descobrir qual é esse valor para mim poder pegar esse valor e dividir pela quantidade. E assim nós vamos ter o ticket médio. Então, olha lá. Eu vou digitar aqui a DAX Sum, porque a DAX Sum é quem vai fazer a soma do faturamento. Então, eu preciso somar dentro da tabela movimento o faturamento. Vou dar fechar parênteses aqui, vou dar um Enter e pronto. Eu tenho aqui o valor de 24.000. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou apenas colocar nenhum, porque eu não quero nenhum aqui. E vou aqui colocar separador de casas, separador de milhares. Pronto. Eu tenho aqui 24.000. O que eu preciso fazer agora para conseguir realizar essa divisão?
Porque olha só, vamos pegar aqui 2 dias. Vamos pegar aqui 2 dias. Por exemplo, se a gente pegar dia 2 e dia 3 de 2022 aqui, nós vamos ter 2 linhas. Então, são 2 pedidos e este resultado tem que ser de quanto? Tem que ser de 3.000. Então, a soma do faturamento tem que ser de 3.000. Se a gente ir lá e filtrar dia 2 e dia 3 aqui, nós temos 3.000. Esses 3.000 são representados por 2 linhas. Então, são 2 pedidos, certo? Então, se a gente vir aqui e botar para funcionar a outra parte do nosso cálculo, nós vamos ter essas 3 linhas. Ó, eu vou comentar a parte de cima e deixar a parte de baixo agora funcionando. Dei um Enter. E pronto, nós temos que realmente 2 pedidos. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos botar todo mundo para funcionar em conjunto aqui agora. O que eu vou fazer? Vou tirar isso daqui. Vou colocar a DAX Divide por fora. E a DAX Divide, né, ela me pede um numerador e um denominador. Eu preciso dividir um valor pelo outro. Então, divide está aqui, vírgula, para ir para o próximo argumento da DAX Divide. Ó, o primeiro argumento já estava pronto, e agora vem o segundo argumento. Quem que é o segundo argumento? É a contagem das linhas da tabela. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. E olha o que nós vamos ter aqui, 1.500. Então, o meu ticket médio nestes 2 dias foi de R$ 1.500. Veja só, se a gente vir aqui, ó, nós temos 2 linhas filtradas. Por quê? Porque nós estamos filtrando o dia 2 e o dia 3. Então, nós temos 2 linhas. 1.000 mais 2.000 são 3.000. 3.000 dividido por quanto? Dividido por 2. O resultado é 1,5K, né? 1,5 mil. Ok? Então, nosso resultado está certo. Se nós colocarmos mais o dia 4 lá, nós vamos ter 3 linhas com um valor 1.000 mais 2.000 mais 3.000, nós temos um valor aqui de 6.000. 6.000 dividido por 3 tem que dar 2.000 o ticket médio se a gente colocar aqui até o dia 4. Ó, 2.000 ticket médio. Então, é dessa forma que você faz o cálculo, que você pode utilizar, tem outras formas, você pode utilizar para fazer o cálculo do ticket médio. Um cuidado que você tem que ter. Se a sua tabela está trazendo pedidos de forma repetida, imagine que aparecesse assim 2 vezes o número do pedido, por exemplo. Pedido número 1, né, o código do pedido número 1 e o código do pedido número 2 de novo. Imagina que você tivesse 2 linhas dentro da tabela e essas 2 linhas se referenciassem ao mesmo pedido. O que você teria que fazer? Você teria que trocar e não utilizar a Counting Rows. Você teria que utilizar aqui quem? Qual é a DAX que teria que utilizar aqui no lugar da Counting Rows? A DAX Distinct Count. Ok? É essa forma que você utiliza para calcular o ticket médio no dashboard. Se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreva aqui no canal.